Isso aqui é o que o seu filho precisa. Não é castigo, é um contorno. Sem isso, os desejos e as vontades dele ficam soltas no espaço, gerando angústia para você e para ele. Se você está cansada de implorar para que ele te escute e está sentindo que a teoria não está batendo com a prática, esse vídeo é para você. Vamos entender por que o não do seu filho é um sinal de saúde e por que a sua firmeza e não o seu grito é o que vai ajudar na relação de vocês. Se você chegou nesse vídeo pesquisando "Meu filho não me obedece, eu preciso de ajuda", eu quero começar te acolhendo. Eu sei o quanto é desgastante e frustrante, às vezes, a gente passar o dia pedindo, às vezes implorando, às vezes gritando, para que coisas simples sejam feitas. O sentimento de impotência, a sensação de estar falhando como pais, às vezes pode ser avassalador e piorar ainda mais o nosso quadro. Normalmente, quando os pais buscam ajuda, eles já foram procurar um pouco sobre disciplina positiva, como fazer, e eles procuram encontrar exatamente isso, uma técnica, um conjunto de ações para que, né, seja por reforço positivo ou por castigo e punição, como fazer para que a criança simplesmente funcione. Só que também muitos pais relatam que tentam validar o sentimento da criança, se colocarem ao lado dela, estarem próximos, mas ainda assim a criança não faz o que precisa ser feito e eles acabam explodindo. O que acontece é que o processo educativo ele é cheio de contradições e fica difícil a gente trazer em um vídeo vídeos com 5 dicas para isso, 4 dicas para aquilo, faça isso, faça desse jeito. Muitas vezes não funciona, a gente precisa refletir sobre esse processo de uma maneira mais ampla. E é o que eu vou tentar trazer aqui hoje para vocês. Quando a gente fala em obediência, por exemplo, o que a gente espera? Que tipo de criança a gente vai estar formando? Que tipo de sujeitos vão estar crescendo se a gente esperar que eles sejam simplesmente obedientes? Por outro lado, a gente precisa também manter a nossa autoridade de adulto e dar esse tal desse contorno para que a criança faça e aprenda a conviver. Então vamos lá. A obediência acaba com a autonomia? Disciplina positiva não funciona. Será? Então vamos pensar juntos aqui um pouquinho. O que é uma criança que obedece cegamente a tudo o que o adulto solicita? Do ponto de vista clínico, isso pode ser até um sinal de alerta. Uma criança que só obedece o que vem do outro pode estar abrindo mão de construir a sua própria personalidade. Ela sente, percebe pelo ambiente, para ser amada e se sentir segura, ela precisa anular tudo o que sente e o que quer. E isso não é saúde emocional, é submissão. E essa submissão pode se traduzir na vida adulta em relacionamentos abusivos, dificuldade de dizer não e uma desconexão profunda com aquilo que se quer. São anos de terapia depois para poder descobrir quem eu sou, o que eu quero, por que eu escolho desse jeito e não de outro. O objetivo da parentalidade não é criar robôs autônomos, mas sim que a criança possa crescer desenvolvendo sua autonomia, o seu autoconhecimento, podendo aos poucos ter oportunidade de tomar decisões. E essas decisões começam com decisões simples do dia a dia. A ideia é que a criança desenvolva um senso crítico e que ela entenda que faz parte de uma cooperação pela convivência. Cooperar é diferente de obedecer. Ela vai poder desenvolver esse senso crítico e perceber que o que ela faz é pelo bem da convivência comum. Obedecer, ela vai fazer pelo medo de uma consequência negativa, de uma punição. Cooperar, ela vai fazer porque sente que faz parte de um organismo vivo ali dentro da família. Eu já falei em um outro vídeo sobre é um transtorno ou é má criação, de que a criança, quando ela diz não, quando ela se nega a fazer algo, ela estava, na verdade, exercitando a sua própria individualidade, sua própria autonomia. E isso é muito importante para o desenvolvimento dela. O objetivo não é eliminar esse não, mas entender a função dele para a criança e como nós adultos podemos reagir a eles.
Para entender o que fazer, a gente precisa pensar nesse limite. Aqui eu trago Donald Winnicott, que é o autor que sustenta a minha prática. Ele vai trazer essa ideia de contorno que o ambiente deve dar à criança. Imagina uma criança cheia de vitalidade, de impulsividade, uma agressividade saudável. Se ela não encontra esse contorno no ambiente, toda essa energia, essa vontade fica solta no espaço. Ficar solta no espaço pode gerar uma angústia, uma insegurança. A criança precisa então que esses limites, que esse contorno seja colocado. O limite então não serve para punir, e sim para dar segurança. Quando você diz não à criança, você está dizendo: eu sou o adulto aqui. E eu estou aqui para garantir que nada de mal aconteça nem com você e nem comigo. E aí eu relembro um vídeo que eu já fiz sobre a agressividade, que eu falo um pouco sobre o quanto a criança precisa, o adulto precisa sobreviver à agressividade da criança. É exatamente nesse processo que muitas vezes os pais que estudam a disciplina positiva acabam perdendo uma parte importante, que é isso, a gente precisa também ser firme. A gente pode sim dar escolhas para a criança, dar previsibilidade sobre o que vai acontecer, possibilitar que ela participe dos processos decisórios, mas ao mesmo tempo tem um lugar do adulto que não tem como fugir, que é esse sim de autoridade, não autoritarismo. Que é esse sim de dar essa segurança para a criança, sendo firme sobre até onde ela pode ir. Assim também ela vai conseguindo entender até onde ela vai, até onde o corpo dela vai. A gente tem algumas crianças que chegam que têm essa questão de um corpo muito agitado, de uma impulsividade, né? E que elas precisam muito desse contorno mesmo, desse limite posto, ao mesmo tempo que elas precisam muito dessa conexão, inclusive física, para que elas sintam o próprio corpo, porque talvez essas crianças tenham passado por momentos em que sentiram essa angústia de ficar solta no espaço. Talvez. E é isso, muitos pais confundem, né, o autoritarismo com autoridade. Com medo de repetir o autoritarismo que aconteceu com eles, acabam passando para a permissividade, né? Então a gente vai falar sobre a diferença entre a criança que tem medo e a criança que vive um respeito mútuo dentro da família. Medo versus respeito, o limite que não quebra o vínculo. Talvez a grande angústia dos pais contemporâneos seja: como eu posso ser firme com o meu filho sem que ele tenha medo de mim? E essa é uma distinção muito importante de ser feita. O medo gera obediência rápida, mas também gera na criança uma sensação de afastamento, de insegurança no ambiente, porque ela está sendo ameaçada. O medo paralisa o aprendizado. A criança vai fazer o que está sendo colocado ali para ela, um tom de ameaça, de gritos, ou enfim, de castigos, mas ela não está participando, ela não está entendendo exatamente o porquê daquela regra e como que ela pode ser participativa nessa convivência. O respeito, ele é construído na relação. Ele nasce da confiança de que aquele adulto, ele é previsível, ele é constante, ele é amoroso, ele é acolhedor. A criança respeita e entende que o não do pai ou da mãe não é uma ameaça, mas é uma necessidade de convivência ali no ambiente. Quando seu filho grita, chora, se debate porque quer alguma coisa, o adulto precisa ser a sustentação, precisa ser o anteparo. O adulto pode dizer, e às vezes nem consegue dizer naquele momento nada, mas o adulto pode tentar dizer: eu sei que você gostaria de ficar mais, mas nós estamos indo. Dependendo do tamanho, da força do adulto, o adulto pode pegar a criança e levar, né? Vai ser firme ali naquela contenção, naquele contorno, inclusive do corpinho da criança, com cuidado, mas com firmeza. Em outros casos, quando isso não é possível, é importante sim que o adulto seja firme na voz, né? Porque não é gritando, não é que o adulto não está realmente bravo.
É uma coisa que eu aprendi bastante desde a minha época de professora em um colégio chamado Colégio Willicott. E lá eu aprendi isso, né? Que a gente precisa, pode colocar limites, a gente pode fazer uma cara de quem não está achando graça, não está gostando da situação, a gente pode ser firme, mas a criança sabendo que você sobreviveu e de que aquele momento não está afetando o seu amor por ela, a sua relação com ela. Também tem outro ponto importante que é você pode perguntar para a criança como está a relação de vocês. Você tem medo de mim? Né? Se você já passou por situações em que até esse momento, que você foi um pai, uma mãe mais rígido, mais duro ali, você pode abrir essa conversa com a criança. Muitos pais têm medo de que se aproximarem dessa forma, vão perder essa autoridade, que na verdade é um autoritarismo, né? Então, é possível abrir para essa conversa com a criança e mudar, né, uma forma de se relacionar ali que às vezes vem de muitos anos num tom mais rígido, ou se né, o pai ou a mãe têm sido mais permissivos por medo de como vai ser colocar esses contornos ou limites, também podem, da mesma forma, conversar com a criança, olha, a partir de agora, nossa regra é essa e essa, eu vou conversar, eu vou perguntar, mas o não vai ser não. Então é possível a gente sustentar o não na nossa ação, sem castigos ou punições, mas sendo permissivos para os sentimentos das crianças, mas não em relação a determinados comportamentos. O que fazer então quando seu filho ou sua filha não te obedece? O caminho talvez não seja procurar mais uma técnica, as técnicas também são importantes, mas talvez o caminho para você seja olhar para a relação. Aliás, falando em técnica, um parênteses, né? Como eu disse antes, a gente não consegue falar tudo em um vídeo. A gente vai compartimentalizando, mas as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, junto e misturado. Então, a gente precisa sim de algumas técnicas como dar previsibilidade para a criança, falar avisos, né, antes de mudar de uma atividade para outra. Daqui 5 minutos a gente vai embora, daqui 10 minutos vai tomar banho, você quer tomar banho antes ou depois desse desenho. São sim técnicas importantes, mas a gente, e que elas não vão funcionar sempre, isso também é importante. A gente pode, em alguns momentos, sim, usar alguns argumentos, né, que para a disciplina positiva não são bons, mas sim, uma punição leve, uma punição do tipo você todos os dias. A gente chega, eu deixo você assistir o desenho, depois eu falo para você tomar banho, você não vai porque você continua assistindo o desenho. Então, não vai ter mais desenho na hora que a gente chega. Isso é, de certa forma, tirar algo da criança, né? Mas ela está justificada ali nesse contexto de necessidade para a rotina familiar. Então, sim, às vezes a gente vai tirar alguma coisa da criança, às vezes a gente vai ter que sentar para ter uma conversa, às vezes a gente vai ter que ser firme e falar, é ponto, eu preciso que isso seja feito agora. Às vezes a gente não tem tempo de dialogar, de explicar, mas tudo pode acontecer depois. E quando a criança já sabe que faz parte desse sistema familiar e como as coisas funcionam, ela vai crescendo e entendendo que é daquela forma, porque a gente mantém essa previsibilidade do ambiente que ela está. Então, às vezes, o que precisa ser feito não é buscar mais uma técnica, mas é recuperar a sua autoridade amorosa, recuperar eu sempre falo em conexão, né? Conexão emocional com a sua criança. Recuperar o estar juntos, a conversa, a escuta. Vamos tentar trocar esse verbo obedecer por cooperar ou colaborar. Eu mesma, por um período, usava isso de obedecer, né? E a gente não está negando que em alguns momentos, sim, a criança vai ter que obedecer, mas o obedecer não é, vamos dizer assim, o chão dessa construção da relação que você tem com seus filhos ou das regras familiares. Eu acho que a gente ficar com colaboração ou cooperação pode dar mais certo. Me conta aqui nos comentários se você concorda, o que você já tentou, outras dúvidas que você tenha.
curte, compartilha, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante para outros pais. Te vejo no próximo vídeo.